Olá! Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre as vezes que a gente identifica na nossa cabeça vozes, vozes rígidas, onde a gente parece que está se culpando, se julgando, diante de algo que talvez saiu errado, a gente não tem aquela capacidade de nos acolher e a gente se sente mesmo culpado, até desejando uma autopunição, que é aí que entram as autossabotagens, por conta de uma sensação de que o meu erro, né, não é algo que eu fiz fora, mas eu me sinto uma pessoa errada, indigna, que merece punição. E aí essas vozes muitas vezes vêm, né? Ai, você não devia existir, ou você é burra, ou você é lerda, ai, que idiota que eu fui. Enfim, se você tem essas vozes aí, cada um tem o seu tipo de voz que às vezes nos captura. E aí, um dos aspectos para a gente clarear, né? Como é que a gente constrói essas vozes aí dentro da gente? Um dos aspectos, porque tem vários, mas um dos aspectos que eu quero iluminar aqui agora é, isso me conta quando eu ouço isso, né? Quando eu observo isso também aqui dentro de mim, né? Nessas vozes, de que a gente está reproduzindo um tipo de educação que teve muito mais como base a dominação e não uma educação de parceria. Então eu vou descrever um pouquinho o que é essa tal de educação de dominação, o que é a educação de parceria, para vocês irem entendendo, mas a gente, mais do que entender, a gente precisa, a hora que perceber essas vozes sabotadoras, rígidas, controladoras, sabendo que isso é algo, então, que eu estou reproduzindo, porque eu já vivi isso, eu já vi isso em algum momento, eu preciso começar a parar, quebrar esses pensamentos. Bom, dentro do modelo de dominação, então, o próprio nome já diz, tem alguém que está acima e alguém que está abaixo. E esse que está acima sente que ele sabe e aqueles que estão abaixo não sabem ou precisam obedecer de uma maneira até às vezes cega, sem questionamento, aquilo que eu aqui em cima digo. Então, dentro desse modelo de dominação, subentende que todo mundo que está aqui pensando como eu penso, está dentro e é bom e é adequado e pertence ao sistema. E todo mundo que não pensa do jeito, né, que esse líder pensa ou diz que é para ser, é errado. É até mesmo um inimigo que precisa ser combatido, eliminado, excluído. E isso acontece com a gente, quando a gente está falando de educação, isso acontece com a gente quando a gente é, desde lá de criança, quando a gente está no estado de ser menor, num estado de formação, e aonde esses líderes, sejam pais, professores, cuidadores, que têm uma postura mais rígida, mais de dominação, a gente acaba entendendo, então, de que a única verdade é aquela que vem daqueles, né, que me cuidam, daqueles que estão dizendo. E quando eu não consigo seguir exatamente aquilo que essas pessoas dizem que é certo, então eu devo ser o problema. E é aí que muitas vezes a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de descobrir o nosso jeito, porque a gente acaba sendo muito treinado em observar o que este outro de fora pede, o que é adequado, o que ele espera de mim, e eu sou um ótimo cumpridor das expectativas desse sistema aqui de quem está acima. E por que esse sistema funciona tanto? E às vezes funciona até mesmo na gente aqui enquanto adulto, que a gente está reproduzindo esse sistema de acusação, né? De erro, a gente se maltrata às vezes diante de algo que a gente fez, vou usar uma palavrinha aqui, a gente faz merda, mas a gente não é uma merda. E nesse sistema de dominação, a gente se sente merda, a gente acha que a gente é merda, e não faz essa diferenciação de que, putz, fiz merda, deixa eu limpar, né? Fiz, tá ali, né? Então, no dominação a gente não aprende isso, e às vezes a gente tá na vida adulta sentindo novamente, novamente e novamente, diante de situações desafiadoras, essa mesma condição. A gente se olha muitas vezes como a gente foi olhado. A gente reproduz isso de uma maneira cega. E a partir de agora, você ouvindo isso, como eu falei, eu quero que você breque isso. E que você entenda que sim, teve um sistema de dominação e que me capturou, né? Mas agora eu
adulta, posso transformar isso, assumir as rédeas, observar, acolher, chorar, tudo isso que eu observo. Mas agora eu choro, depois eu fico um tempo, eu enxugo as lágrimas e eu vou cuidar de mim, né, da melhor maneira possível, dentro de um sistema, já introduzindo agora, de parceria. O sistema de parceria é aquele onde eu me sinto respeitada, onde há um cuidado mútuo. As minhas ações não são faço ou alguém que vem e diz você tem. Existem regras e existe hierarquia num sistema de parceria, mas existe também escuta, existe observação atenta de o que é esse movimento deste outro. Tá, eu falei A e ele está querendo B, o que é isso? E se eu acho que agora é a hora do A, eu falo, olha, agora é a hora do A, né? Então, eu entendo que o outro, embora menor ou criança, ele é um ser que está em formação e que é diferente de mim e que a diferença dele pode pertencer a esse sistema, que ele não é errado por ser diferente, então é acolhido, né? Mas existem regras e hierarquia, que isso fique bem claro. Mas, voltando ao sistema de dominação, que a maioria de nós passou por isso daí, né? E que temos quem se identifica com essas vozes. Por que esse sistema de dominação ele funciona tanto? Porque ele é baseado na culpa, no medo, na força e na dor. E quando a gente está submetido a essas forças, a gente realmente fica refém. A gente toma, às vezes, muito mais doses de culpa do que aquela que talvez seria, nossa, eu fiz merda. E o pai vem e fala, filho, você fez merda, né? Ó, agora vem cá, vamos limpar junto essa merda. É diferente do que quando vem alguém e hiperfoca aquela coisa que deu errado e essa criança passa a entender e sentir uma vergonha profunda. Porque o sentimento de vergonha conta de que eu não sou boa o suficiente ou eu mereço até a punição. Eu sou a pior pessoa desse mundo. Eu sou ruim porque eu não fiz aquilo que era esperado de mim. Então eu não devo ser uma boa pessoa. E isso começa lá na infância. Às vezes a gente reproduz isso na adolescência, quando vai fazer as nossas iniciativas, os nossos movimentos de vida. Às vezes a gente também experimenta isso na adolescência, de fazer escolhas que dão errado, né? E a gente começa a se tratar não como fiz algo errado, mas eu sou um erro, eu sou ruim. E aí a gente começa a ter aquele probleminha nosso de autoestima, que é algo que às vezes nos persegue, no sentido de que a autoestima é algo que a gente desenvolve porque eu sei dos meus erros e eu fico do meu lado, apesar dos meus erros, e eu olho para o erro e eu tenho uma atitude de eu vou consertar isso. Deu ruim, não gostei. Então eu tenho uma atitude, para eu ter autoestima, eu preciso ter uma atitude de respeito por mim, né? De um cuidado comigo. E no sistema de dominação, a gente não aprendeu a ter cuidado com a gente aprendeu a obedecer. Portanto, acho que eu vou dar até continuidade mais a este tema. Se você percebe essas vozes ali, entenda que sim, né? E às vezes a gente experimenta na vida adulta esse mesmo sentimento de vergonha, de inadequação profunda, o medo de uma punição, quando não, a gente não começa um processo punitivo. Sei lá, a gente às vezes está precisando, sei lá, tô com diabetes, eu preciso parar de comer açúcar, mas eu não consigo, aí eu tomo remédio e eu continuo ainda comendo doce e me maltratando, aí eu me xingo porque eu sei que eu deveria não comer o açúcar, já que eu tenho diabetes. Enfim, às vezes a gente entra num ciclo vicioso de maus tratos com a gente mesmo e a gente acaba, às vezes, fazendo escolhas na vida que só ficam reforçando este lugar de você é ruim, você não fez o que eu quero, você não sabe das coisas. E a gente fica desconectado da gente, do nosso interno, e a gente fica muito conectado, então, a obedecer toda e qualquer pessoa que apresente uma liderança, ou que faça uma escolha, ou que seja muito firme, muito forte. A gente tende a temer até mesmo pessoas, às vezes, que são muito solares. Ou às vezes a gente reprime o nosso medo, a gente entra numa postura embativa, de luta. É aquela coisa que vem alguém e eu não me dobro para a autoridade desse alguém, eu já vou logo brigando, comigo é assim. Então, são reações que estão reagindo
a um sistema de dominação. Então, às vezes, quando eu reajo, ora eu sou aquele que pode ser o dominado e eu continuo até um adulto dominado, sem espontaneidade, sem autonomia, sem direção, sem escolha, sem gosto. Ou eu sou aquele que tenta dominar para combater exatamente esse lugar que um dia eu estive, eu não gostei e agora vocês que vão ver. Só que a gente continua preso nesse sistema. Então, o que a gente precisa fazer para combater esse sistema? Primeiro, quebrar esses pensamentos. Primeiro, entender que sim, eu passei muito medo, talvez eu peguei culpa demais. Tem doses de culpas que eu vou precisar sim tomar pelas escolhas que eu faço. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo e eu preciso estar atenta o que é a minha verdade, qual é o pedido do outro, o que isso conversa comigo e aí eu faço a escolha. E sim, medos fazem parte, mas o medo que a gente precisa ter enquanto adulto é aquele medo que nos põe em lugar de segurança. Eu vou atravessar a rua, é importante ter medo. Não dá para eu atravessar a rua, vou atravessar, né? Não, eu tenho que olhar para um lado, para o outro. Isso é um alerta de cuidado, não é um alerta de encolhimento. Então, às vezes, a gente sozinho não consegue fazer isso tudo. Então, eu recomendo fortemente, se isso está falando aí com você, vai cortando isso, vai entendendo que eu preciso estabelecer agora uma relação de respeito e cuidado comigo. Eu não aprendi isso e eu preciso agora aprender. Eu preciso agora aprender a olhar para mim, fazer as minhas escolhas e passar a existir. Eu preciso me tornar este pai e esta mãe boa, adequada, que vai me ajudar nessa formação de parceria comigo mesmo. Então, a vida adulta nos propicia isso. E sim, às vezes é legal a gente procurar ajuda, porque é desafiador, às vezes, fazer isso tudo sozinha. Bom, fico por aqui. Talvez eu volte mais ainda nesse assunto, mas cuida dessas vozes persecutórias, se elas existem dentro de você. Cuida, breca, corta, acolhe, abre um espaço de acolhida. Esse é o caminho. Não é bater, intimidar. Você já viveu isso e você permanece aí neste lugar e a gente precisa sair desse lugar. Beijos!